Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese. E no vídeo de hoje eu vou fazer um roteiro preliminar de leituras para quem quer iniciar a entender do ponto de vista de uma pesquisa, de uma praxis, as categorias gênero e sexualidade e raça, tá bom? Pensando aí que esse recorte que eu estou fazendo é mais para ciências humanas, sociais, especialmente para você que é estudante de psicologia, tá bom? Esse vídeo é uma sugestão de uma supervisionada minha, Patrícia. Um beijo para você, Patrícia, obrigada pela sugestão. E ela me fez essa pergunta e cheguei à conclusão de que poderia ser a pergunta de outras pessoas. Quero deixar claro também que estudar sobre gênero, sexualidade ou raça não é algo que é messiânico, esse roteiro que eu vou sugerir, mas é uma sugestão de leitura por onde começar, tá bom? Se você tiver outras sugestões, deixe nos comentários, lembrando sempre que tudo pode ser dito com uma colher de mel na boca, portanto, seja gentil nos comentários, tá bom? Sem mais delongas, vamos para as indicações. Bom, o primeiro livro que eu tenho para indicar, eu não tenho ele impresso aqui, é Gênero, Sexualidade e Educação, uma perspectiva pós-estruturalista, do Guacira Lopes Louro, pensando que tudo que vem hoje de discussão sobre essa seara do conhecimento vem geralmente a partir de uma óptica pós-estruturalista ou então dos estudos queer ou dos estudos decoloniais. Então, por isso que vocês vão perceber esses enquadramentos teóricos também na maioria das indicações aqui, tá bom, pessoal? Então, o primeiro livro é esse, principalmente se você for da educação. A Guacira Lopes Louro, ela vai falar a partir de uma genealogia do poder nas instituições e aonde o gênero e a sexualidade se insere nesse livro. Muito bom, eu recomendo, eu utilizo esse livro na minha disciplina de prevenção na escola, quando eu vou falar do trabalho de gênero e sexualidade na escola, a partir de uma ética do sujeito, né? A partir de olhar para esses espaços que os corpos são disciplinados a partir dos saberes, tá bom? Bom, o segundo livro, que eu acho que é um clássico para quem quer entender mais sobre gênero e sexualidade, é o Problemas de Gênero, de Judith Butler, Feminismo e Subversão da Identidade, tá bom, pessoal? Esse livro, Judith Butler vai fazer uma exploração desde o ponto de vista histórico, problematizações contemporâneas acerca do conceito de gênero. Ela vai refutar e criticar algumas teses de Simone de Beauvoir. Muita gente começa estudando gênero por Simone de Beauvoir, também é válido, né, lendo O Segundo Sexo, mas Judith Butler caminha um pouco mais além das conclusões, das sínteses que Simone de Beauvoir teve naquele livro, tá? Em termos históricos, é importante O Segundo Sexo, mas se você quer algo mais contemporâneo, eu creio que esse livro poderá te ajudar. Depois, eu acho que não dá para falar de gênero e sexualidade sem falar do pensamento de Foucault, que gerou as discussões contemporâneas. Por isso, eu recomendo História da Sexualidade, A Vontade do Saber. Se você não puder ler toda a história da sexualidade, tá aqui na minha estante, né, o combo, leia pelo menos né, História da Sexualidade, A Vontade do Saber, no qual ele vai fazer aí uma acepção histórica, né, do qual de como que essa questão da sexualidade é equacionada ao longo do tempo. Ele vai tratar também sobre os discursos, ele vai fazer uma alusão ao campo da psicanálise aqui, entre outros, tá bom? Então, eu recomendo. Teria também outro livro do Foucault, mas esse é um seminário, eu acho que para quem está começando não é recomendado, eram seminários de pesquisa que ele dava, então eu fico só com esse para quem está iniciando, já vai te ajudar bastante a entender sobre gênero e sexualidade. Isso aqui foi, digamos assim, a gênese dos discursos, pesquisas que vieram depois, tá bom, gente? Bom, depois disso, eu recomendo que você leia Corpos que Importam, Os Limites Discursivos do Sexo, de Judith Butler. Eu penso que esse livro, ele dá continuidade às discussões
que Judith fez no livro Problemas de Gênero, tá bom, gente? Então, fica aí a dica para vocês. Depois você vai ter Márcia Aran, vai ter mais publicações da Guacira Lopes Lobo, também vai ter, né? Desculpa, Guacira Lopes Louro, tá bom, gente? Eu comi uma vogal aí na hora de falar. Outra recomendação que eu dou para dar continuidade às suas pesquisas, aos seus estudos, é também as publicações dos cadernos Pagu, né, da Unicamp. Essa revista científica, ela tem assim, um repertório ilimitado sobre discussões de gênero e sexualidade, e não posso deixar de falar também do livro que eu participei com a contribuição de um capítulo, esse vermelho que está aqui na minha estante, né, que é o Psicologia Escolar e População LGBTQIAPN+, tá bom, gente? Ele está aqui na minha estante, ó, do lado da Isis, tá vendo o vermelhinho? Esse livro aqui, isso está mais associado a essa discussão no âmbito da psicologia escolar educacional, nos espaços de escolarização. Então, se você quer discutir mais especificamente a questão da sexualidade, você vai ter pessoas contribuindo, lembrando que cada legenda, cada capítulo é feito por uma pessoa da legenda. Como eu sou a letra B, eu contribuí com um capítulo inicial sobre a questão da bissexualidade nos espaços de escolarização. É uma contribuição, vamos dizer assim, que é o início de uma discussão, porque eu fiquei muito triste quando eu fui pesquisar sobre o assunto, ver o que as pessoas já falaram, fazer aquele levantamento bibliográfico básico que a gente faz quando vai publicar algo. Me tomou de muita tristeza ver que eu encontrei 3 artigos a respeito, né, especificamente sobre a questão da bissexualidade nas escolas, nos espaços de escolarização. Mas fica a dica aí para vocês também, para quem tem um interesse mais específico pela área da educação, tá bom? Falei da Márcia Aran também, principalmente o pessoal que é da psicanálise vai gostar bastante dela, e creio que, de modo geral, são essas as indicações para quem está iniciando, tá, gente? Se você já lê há mais tempo, tudo provavelmente, ou você já leu esses livros, né? Porque são os clássicos, acho que é por onde começar mesmo. Os clássicos nunca erram, né? São, assim, as referências chaves, digamos, né? Porque não é só um clássico, mas uma referência chave. O Foucault é clássico, digamos que Butler seria uma referência chave. Então, seria nesse sentido. Bom, para as questões aí de raça, o que eu recomendo aí de leitura, de sugestão de leitura para quem está iniciando? Primeira coisa, né, se você é da psicologia, não tem como não ler esse clássico, que é A Psicologia Social do Racismo. E com pessoas assim que são notáveis na psicologia social, que fizeram durante anos pesquisas com esse assunto. Então, não tem como não te recomendar, né, esse livro, que é um clássico da área. Vamos ter aí Fúvia Rosenbeck, Edith Pizar, Isildinha Batista Nogueira, né? Inclusive, gente, leiam os livros da Isildinha. Ela tem uma vasta publicação sobre questões raciais. Aqui é um apanhado geral dos temas sobre pesquisas que envolvam a categoria raça. Vai falar de negritude, vai falar de branquitude, vai falar de uma visão histórica, colonial sobre a questão. Então, é imprescindível que você leia esse livro, principalmente se você for da área da psicologia. Bom, depois disso, acho que para trabalhar, inclusive, né, você que é uma pessoa branca, seu sentimento, quebrar com o pacto narcisista branco, com esse pacto, né, que os brancos fazem, para não olhar para o processo colonial que foi instalado no Brasil, para que você entenda o outro lado da história, e para você que é uma pessoa negra, lide com questões de construção da sua identidade negra, eu recomendo esse livro, gente, você lê em 2 sentadas no máximo, porque ele é muito bem escrito. É o Tornar-se Negro, de Neuza Souza Santos. Eu li esse livro esse ano, e ela vai trazer as narrativas de pessoas negras, ela vai falar das categorias de análise
da questão de ser negro e da negritude, ela vai trazer a psicanálise para essa questão da repressão, no mecanismo de administração do ego para lidar com questões raciais, que é de extrema relevância, né? Isso aqui abre a mente, tá? Não tô brincando, eu abri minha mente lendo Neuza Souza Santos, tá? Então eu recomendo para vocês esse livro. Outro livro que é uma pesquisa realizada na Alemanha, é uma pesquisa de caráter político e de denúncia, é o Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Né? Também é outro livro. Gente, como as autoras negras escrevem de um jeito que você entra no livro, você não quer parar de ler o livro, essa experiência que eu tenho com autoras negras, né? Como elas escrevem de um jeito maravilhoso, maravilhoso, porque é uma leitura científica, com todo o rigor científico, mas que aquilo te envolve de uma maneira que você não quer parar de ler o livro. Eu lembro que a Grada Quilomba eu li em um dia. É claro que eu tenho prática de leitura, mas assim, é uma autora, até o estilo de escrita é diferente, gente. Te prende. Eu não vou dizer que é tranquilo, porque assim, eu digo que foram altos socos no estômago, alguns trechos desse livro, mas que é importante demais para a gente ter letramento sobre questões raciais, tá? Então fica aí a dica, Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Um último livro que eu vou indicar, eu acho que é bem contemporânea essa minha recomendação, até para que você entenda os movimentos atuais, as pesquisas nesse campo, é o livro de Pensamento Feminista da Patricia Hill Collins, tá? Aqui ela vai criticar o modo como a ciência tradicional tem pensado as pesquisas e trazendo também uma pesquisa crítica orientada aos saberes locais, orientada às questões das particularidades. Ela vai trazer, assim, é outro livro que vai abrir a sua mente, tá? Outro livro dela é o Intersectionality. Não sei se tem em português, interseccionalidade, eu li em inglês. Li no meu Kindle, então não tenho ele aqui fisicamente para recomendar a vocês, mas que recomendo profundamente. Eu acho que tem em português já, tá? O Interseccionalidade. Então, vale a pena ler também para entender o que são as questões interseccionais contemporâneas, por que não dá para falar de uma teoria de gênero radical, igual começou lá em Simone de Beauvoir, porque hoje precisamos olhar para questões interseccionais se de fato queremos aí uma sociedade que confira dignidade e respeito, justiça e democracia dentro desses temas sobre grupos que são socialmente discriminados, tá bom? E aí, gente, tem algum roteiro de leitura, alguma indicação de leitura que você gostaria que eu fizesse a partir dos temas que eu discuto na pós-graduação? Deixa aqui nos comentários também. Se você assistiu o vídeo até agora, hoje estou com o meu Office, né, com alguns girassóis, né, enfeitando ele. Se você viu o vídeo até agora, para eu saber que você viu o vídeo até o final, deixe a hashtag girassol, para eu saber que você viu o vídeo até o final, tá bom? Conta para mim também como é que tá, o que você anda lendo, deixa aqui embaixo, tá bom? E, gente, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, seu like é um abraço virtual para mim. E diz para o YouTube que esse vídeo é importante, que ele precisa chegar para mais pessoas, tá bom? E se você não é uma pessoa inscrita, já se inscreva no canal também, para sempre que tiver conteúdo você receber em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.